Muito bem, pessoal. Então, continuando aqui a nossa parte de instalação de redes Profibus, falando aqui um pouco sobre como que é feito, né, as derivações, como é que eu ligo os dispositivos. As derivações em si é quando a gente pega um cabo, né, decapa o cabo lá e faz uma emenda no cabo, como está mostrado aqui, formando essa forma de junção T. Isso aqui deve ser evitado na rede Profibus, né? Você não vai pegar o cabo, descascar, fazer uma emenda lá para ligar o equipamento. Por quê? Porque os segmentos, eles são feitos por meio do conector, igual a gente viu, né? O cabo entra de um lado do conector e sai do outro, formando aqui uma rede que a gente chama de ponto a ponto, ou daisy chain, ou barramento linear, ou, como é popularmente conhecido, um varal, né? Que aparecendo aqui, os dispositivos estão pendurados na rede, tá certo? Então, a forma correta de fazer essas derivações é dessa forma aqui, tá? De interligar os equipamentos. Agora, um outro assunto bastante importante é sobre por que utilizamos esses terminadores de rede, né? A gente viu basicamente lá, né, quando eu falei de RS485, é que o quê? Você tem um cabo, né, com as pontas abertas, não vai ter corrente ali. Então, por isso a gente coloca o resistor. De uma maneira mais detalhada, o que acontece no cabo Profibus quando a gente tem o cabo lá sem os terminadores de rede? O cabo ele vai enxergar isso aqui como se fosse uma grande descontinuidade ali no cabo. Ou seja, ele vai enxergar isso aqui como se fosse uma barreira de uma grande resistência elétrica. Então, quando o sinal ele chega ao final do cabo aqui, encontra essa barreira, ele é refletido de volta. Então, a gente tem uma sobreposição de sinais, tá certo? E o que essa sobreposição desse sinal refletido ela causa? Ela causa deformação no sinal original. O sinal original Profibus ele tem essa forma. Se houver reflexão no cabo, ou seja, se o cabo ele não estiver corretamente com as terminações corretas, né, corretamente terminado, o sinal Profibus com reflexão vai aparecer dessa forma aqui. Então a gente vê que modifica bastante o sinal, né? Aqui nem modificou tanto, a gente consegue ver que tem uma forma quadrada aqui ainda, né? Mas tem casos que o sinal fica irreconhecível, ok? Para a gente minimizar isso aqui, o que é feito? A gente vai colocar uma impedância dos dois lados do cabo, que ele tem uma impedância idêntica, né? Se não idêntica, muito parecida com a característica do próprio cabo, tá certo? Então a gente coloca esse resistor de terminação para parecer que ali no final do cabo tem como se fosse mais cabo, tá? Para a gente não ver essa resistência enorme aí, que é a resistência quando o cabo está aberto. E como é que essa resistência era ligada? Ela é ligada por meio daquela chave que a gente falou que está no próprio conector. Quando eu quero colocar o resistor aqui no cabo, eu simplesmente coloco essa chave aqui na posição ON, ele vai ligar essa resistência no cabo, tá certo? Se a chave está desligada, isso aqui não está ligado, então não tem terminação, beleza? É a chave que faz essa ativação. E repare que aqui não é apenas uma resistência, né? Aqui a gente tem duas resistências de 390 e uma resistência de 290. E esse circuito, ele está alimentado. Ó. Repare que aqui eu tenho 5 volts, que está lá no pino 6. Aqui eu tenho 0 volts, que está lá no pino 5 do cabo, tá? Então isso aqui a gente fala que é uma terminação ativa, porque ela tem que estar o tempo todo alimentada. E quem que alimenta isso é o próprio equipamento que está ligado. Eu liguei meu CLP, minha remota aqui na rede, né? São eles que vão alimentar o terminador de rede, tá certo? Tem alguns dispositivos Profibus que esse terminador ele é um switch, né, uma chavinha interna na própria placa eletrônica. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, ver o manual do equipamento, né? Às vezes é um equipamento Profibus, que ele tem só a placa Profibus incorporada, pode ser na própria placa um switch. Então, tem que tomar cuidado para, caso o switch da placa já esteja ligado, né, você também não ligar no cabo, tá certo? E onde é que deve ser colocado esses terminadores de rede? Aqui, lógico, é uma representação, mas eles devem ser ligados nos dois extremos da rede. Então, no início da rede, né, ou seja, naquele equipamento no qual só chega um cabo, e no final, que aí vale o mesmo princípio. Né? Repare que só os equipamentos que têm um único cabo
é que a gente vai ligar esses terminadores de rede, certo? Então, todos os outros aqui devem ficar com o terminador desligado. Aqui, de novo, está mostrando um sinal Profibus correto, né? Que ele tem uma forma quadrada. E se eu ligar apenas um terminador na rede, mesmo assim o meu sinal ele não vai apresentar uma forma de onda correta, né? Como deveria ser. Aqui embaixo está mostrando um sinal com apenas um terminador ligado. Então, se eu colocar terminador em um lado da rede apenas, olha só como é que fica o sinal. Fica totalmente deformado. Quando a gente está usando corretamente esses terminadores também, eu consigo isolar partes da rede apenas com essa chavinha. Então, olha só, inicialmente aqui ó, eu tenho só o mestre e o último escravo com o resistor de terminação ligado, que esse quadradinho preto aqui representa isso. Se por acaso eu ligar no meio da rede aqui um escravo, eu ligar o terminador de rede, eu consigo isolar os escravos posteriores, né? É como se a minha rede enxergasse que ela estaria nesse ponto e nesse ponto apenas. O resto aqui fica isolado, certo? Então, isso é uma forma que eu posso usar para isolar propositalmente, ou também tem que tomar bastante cuidado, né? Por acaso a gente ligar o terminador aqui numa posição incorreta, o restante da rede não vai comunicar, porque a rede vai enxergar que ela vai desse ponto até esse ponto aqui, tá certo? Em redes que tem somente um mestre, o ideal é a gente colocar o mestre no início do segmento, quando possível, né, com o terminador ligado. Por quê? Porque se eu desligar o terminador do mestre aqui, ou por acaso o mestre cair, né, vai faltar energia no resistor de alimentação. Se o mestre caiu, já não tem comunicação mesmo. Então, a forma da gente evitar, por exemplo, que, no caso, se esse último escravo ele cair, eu vou perder a rede também, porque é esse escravo aqui que estava alimentando o meu resistor de terminação. No caso do mestre, se ele cair, já evito isso, porque de toda forma a rede já ia cair, né? Não vai ser por conta do conector, tá certo? Muito bem. Disso aqui a gente já falou, a alimentação do terminador ela vem do próprio equipamento, tá certo? Tem que estar apenas nos últimos equipamentos do segmento, tá? Deixa eu corrigir, não é da rede. Se você tiver 3 segmentos, então cada segmento tem que ter 2 terminadores. Se eu ligar um terminador aqui no meio da rede, o restante da rede aqui vai ficar isolado, ok? Como é o que está mostrado aqui na figura. A gente já falou também, o equipamento que contém o resistor de terminação, né, que geralmente é o último, ele sempre tem que estar alimentado, tá certo? Para quê? Porque o resistor ele depende de alimentação, então a gente tem que garantir isso. E quando a rede ela possui apenas 2 dispositivos, então se eu estou ligando simplesmente um mestre e um único escravo, é uma boa prática a gente colocar no mínimo 2 metros de cabo, tá certo? Para que a gente mantenha essas propriedades elétricas do cabo. Uma outra forma da gente garantir, né? Porque aqui nesse caso, como a gente falou, o último dispositivo sempre tem que estar alimentado. E se eu quiser fazer uma manutenção nele? Aí, basicamente, a gente teria que isolar a rede no dispositivo anterior, tinha que ficar modificando as chaves. E se por acaso esse equipamento aqui ele sofrer um defeito, entrar em estado de falha e perder a alimentação, o equipamento queimou, vou perder a rede inteira, tá certo? Porque ele deveria estar alimentando o resistor de terminação. Uma forma da gente evitar isso é, primeiro, colocar um terminador ativo, que é um desses 2 tipos de equipamentos. Esse terminador ativo ele é simplesmente um resistor de terminação na forma de um equipamento. Então, o que tem aqui é aquele conjunto de resistores lá que a gente vai estar alimentando. Qual que é a vantagem disso? Eu não dependo mais do último escravo para a rede funcionar, né? Porque eu tendo um terminador ativo, eu posso tirar qualquer escravo da minha rede sem ficar o tempo todo mexendo nas chaves, ok? Ou mesmo o repetidor, porque o repetidor também, como ele vai começar um novo segmento, ele tem que estar com a terminação, né? Se ele for o último
equipamento do segmento. Então, eu posso colocar um repetidor também, que aí todos os meus equipamentos eu posso tirar para fazer manutenção, ou se um escravo ele sofrer algum defeito, a gente não vai ter problema, certo? Muito bem, aqui então tem um exemplo, ó. Repare que aqui ó, tem um mestre, tá certo? A gente colocou o mestre no início da rede, porque aqui era possível. Eu tenho vários escravos, tá? E ao invés da rede terminar no escravo, vou colocar um repetidor aqui. O repetidor ele fornece uma isolação galvânica, ou seja, a rede do lado de cá está eletricamente isolada da rede do outro lado. Repare que o último equipamento da rede não é o escravo. Olha só, chega cabo aqui e o cabo morre lá no repetidor. Então, os terminadores têm que estar ligados no repetidor e no mestre. O repetidor começa outro segmento, então a mesma coisa, cada segmento tem que estar corretamente com a sua terminação. Aqui no caso, o repetidor ele é o último ou primeiro, né, equipamento do segmento 2, então tem que estar a terminação aqui também. A rede continua e finaliza nesse repetidor aqui, né? Aqui já é um terceiro segmento. Então, nesse repetidor eu também tenho que colocar o terminador de rede. Quando houver um mestre no meio do caminho, né? Como a gente falou, a regra tem que estar nas extremidades da rede. Repare que aqui ó, eu tenho um mestre no meio da rede e o repetidor no meio da rede. Aqui não está fazendo repetição, não são dois segmentos separados, lembra? De um lado aqui eu tenho um segmento e do outro tem o outro segmento. Está representado isso pelo pontilhado. Então o repetidor aqui ele funciona como se fosse um jump, né? Ele está simplesmente fazendo uma conexão desse escravo com esse escravo. Então a minha rede ela tem que ser terminada nesse escravo aqui, né? Que é a regra. Chegou, é o único equipamento que tem apenas um cabo. E aqui também. E essas são as extremidades da rede. Minha rede ela tem o seguinte sentido. Ó, aqui vai nesse sentido, vem no repetidor, continua aqui e morre nesse escravo aqui, tá certo? No caso, quando eu coloco o terminador ativo, a gente não precisa ligar, né, os terminadores do conector Profibus, porque o terminador ativo aqui no final, ele já faz isso. Então agora eu posso tirar qualquer equipamento da rede, porque ela vai estar corretamente terminada pelo terminador ativo. Muito bem. Então aqui agora tem um exemplo, né? Eu gostaria que vocês fizessem na forma de exercício também. Indicar os endereços e terminadores de rede para cada um dos seguintes elementos, certo? Então aqui, ó, lembrando qual que é a regra para endereço, cada equipamento tem que ter o endereço diferente, tá certo? Independente aqui do segmento e a regra dos terminadores. Então, basicamente, ó, a gente tem um segmento aqui, segundo segmento, terceiro segmento aqui, quarto segmento, quinto segmento. Então, dê uma pausa aí no vídeo agora. Coloque aqui os endereços Profibus, tá certo? E coloque também qual a posição correta dos terminadores. Lembrando, o repetidor, ele gera novos segmentos e o link de fibra ótica também, tá certo? Muito bem, então vamos fazer a correção aqui, ó. O primeiro segmento ele começa aqui no mestre, vai no escravo e termina no repetidor. Então, o terminador tem que estar nos extremos. Eu vou colocar um terminador aqui e o terminador aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para a gente. Então, o terminador tem que estar aqui e aqui. O segundo segmento, segmento 2, aqui, ó, ele começa nesse escravo, vai nos mais outros dois escravos, vem para o repetidor, mas isso aqui não configura um novo segmento, repare que está do mesmo lado, ó, vem no escravo, no mestre, a mesma coisa do lado de cá, ele não está, essa rede ela não termina aqui, né, ela termina lá no link de fibra ótica. Então os meus terminadores, as pontas são aqui e aqui, então eu vou colocar um terminador no link de fibra ótica e nesse primeiro escravo, certo? No segmento 3, aqui já está fácil, ó, a rede começa aqui, então tem um terminador, vem aqui e aqui. No link de fibra ótica a mesma coisa, eu estou usando ela para fazer um jump, né? Então veio aqui nesses elementos e terminou aqui. Então nesse último escravo que eu vou colocar o terminador. Na fibra não tem, né? A gente não faz terminação na fibra, certo?
fibra ótica, então não precisa de terminador. Segmento 4 também é fácil, ele começa no repetidor e termina nesse escravo. Mesma coisa o segmento 5, ele começa aqui no link de fibra ótica do lado do Profibus, cabo elétrico, né, cabo metálico, e termina nesse último escravo, tá certo? O que está mostrando aqui na figura, representei BT por Bus Terminator, tá certo? Ou terminador de barramento. Os endereços, a única coisa é que não podem ser iguais, né? Então eu poderia colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okay? Então, a minha rede estaria endereçada de uma maneira correta. Muito bem. Mais um exercício aqui, ó. Duas salas de controle nos extremos de uma planta industrial devem compartilhar a mesma rede Profibus. Só que essas duas salas elas possuem malha de aterramento própria, ou seja, a malha que faz o terra ela não está interligada entre as duas salas. E entre essas duas malhas, se a gente conseguisse medir, né, o potencial entre uma e outra, dá uma diferença de potencial, tá certo? Então, apresenta aí para a gente dois métodos para a gente realizar a instalação da rede que seja adequada e não sofra problemas causados por terra separado, né? Porque a gente sabe que o terra tem que estar no mesmo potencial na instalação inteira. Como é que eu posso fazer isso? Dá um pause aí no vídeo e faz o exercício. Muito bem. A primeira forma de eu fazer isso é ligar essas duas salas por meio de um link de fibra ótica, não é verdade? Como no caso a fibra ótica ela transmite luz, não vou ter esse tipo de problema, porque eu vou ter basicamente redes separadas, o que junta ela é a fibra ótica, mas não precisa ter o mesmo potencial. E uma segunda forma, e se eu quiser ligar com cabo elétrico? Se quiser ligar com cabo elétrico, vai ter que passar um cabo junto ali, tá? Do seu cabo de Profibus, ok? E a gente vai passar um cabo que a gente chama de cabo de equipotencialização, que é um cabo elétrico que vai ligar as duas malhas. Para quê? A gente ligando as duas malhas, agora sim a gente tem o mesmo potencial elétrico entre as duas. Então essa seria a segunda forma de resolver esse problema. Chegamos então ao final da nossa aula. Vou deixar uma lista de exercícios sobre redes Profibus, tá certo? Ela vale 3 pontos. E como a gente já está terminando essa semana já nosso curso, vou dar um tempinho a mais, vai ficar quase uma semana e meia. Pode entregar até o dia 20/9 às 10 horas da noite, certo? Agora também a gente sabe, em relação à comunicação, o que vai acontecer na rede abaixo, né? Então, se eu liguei um terminador no meio aqui da rede, o meu mestre vai enxergar somente esses 3 escravos. A rede desse escravo aqui para frente, ela vai estar isolada, tá certo? Então, os pontos-chave da aula de hoje. Conhecer os tipos de interferência em redes Profibus e como eu posso reduzi-las. Saber o modo correto de fazer a ligação do conector e da rede como um todo. Entender quais são os objetivos da rede, dos terminadores de rede, quando eu tenho que utilizá-los, né, nos dois extremos. E saber endereçar uma rede e apontar corretamente os terminadores na rede Profibus, tá certo? Aqui tudo está na apostila Introdução à Configuração e Instalação de Redes Profibus, da PI Brasil. E eu vou colocar essa apostila para vocês terem como referência também, ok? Terminamos nossa aula hoje por aqui. Obrigado e até a próxima aula.